Eu sou Rodrigo Cismero, já vivi muito no piloto automático, tentando ser o que esperavam de mim. O que me libertou foi escolher meu próprio caminho. Por isso eu criei o Decidir Ser Eu, um espaço de conversas reais, sem máscaras e sem roteiros. Aqui você vai ouvir histórias de pessoas que foram protagonistas da sua própria história, porque ser você mesmo é a liderança mais poderosa que existe. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu tenho a honra de poder entrevistar. Ela tem as suas origens em Portugal, nascida em Portugal, na região de Leiria. Ele cresceu imerso na cultura e nos valores portugueses. Ainda jovem, decidiu oportunidades no Brasil, chegando ao país com pouco mais de 20 anos. Sua trajetória começou de forma simples e trabalhadora, vendendo e entregando pão. Com esforço e dedicação, logo conquistou a chance de comprar sua própria padaria junto com os irmãos, revelando desde cedo seu espírito empreendedor. Visionário, expandiu seus horizontes e tornou-se vendedor, comprando mercadorias em São Paulo para revender a comerciantes de Assis e região no norte do Paraná também, onde fixou suas raízes e iniciou a construção da sua história. Com coragem e persistência, fundou o primeiro hotel da família, abrindo caminho para um legado que atravessaria gerações. Sua jornada foi marcada por trabalho árduo, visão empreendedora e determinação para recomeçar sempre que necessário. A vida dele é um retrato dos imigrantes que chegaram ao Brasil com muito esforço, transformar os sonhos em realidade, um exemplo de resiliência, empreendedorismo e legado familiar que nos inspira até hoje. Com muita honra, eu vou entrevistar meu avô, Diamantino Mafra Cismeiro, que está prestes a completar 90 anos. E vamos conhecer um pouquinho mais da sua história, de como ele foi protagonista da sua própria vida. Diamantino, como foi a sua vida na infância? Na infância, quando eu tinha 3 anos, a primeira lembrança que o meu pai veio embora para o Brasil, largou a minha mãe com 5 crianças. Depois, ela com dificuldade conseguiu criar as crianças, aí tinha que trabalhar fora. Nós tínhamos pedaços de terra lá onde ela plantava couve, feijão e batata, mas ela tinha que ir trabalhar fora a achar milho para poder ganhar para comprar um metro de pano, uma roupinha, uma coisa, né? Então ela trabalhava lá na aldeia, tinha os patrões que tinha mais poder aquisitivo, mas tinha um tal Zé Rosa que pagava igual aos outros e dava comida para a gente. Aí eu ia esperar ela lá à noite mais para comer. Junto com. Aí ele fazia lá um alguidar com batata amassada, com alface, com azeite, era uma delícia. Aí depois, por aí, Essa foi uma das memórias da infância. aí depois, 10 anos, já fomos para a escola. Eu mais o meu irmão Elísio ia mais cedo para varrer a escola, para a professora dar lanche para nós, porque nós não tinha dinheiro para comprar lanche, era uma dificuldade, era uma miséria. Em 1945, a própria, sei lá, situação da guerra, por exemplo, o Salazar, ele livrou nós da guerra, mas não livrou da fome. Então ele pegou o que nós tinha lá e pôs no trem para mandar para a França, e escreveu Sobras de Portugal. O povo morrendo de fome, mas era sobras que ele mandava para lá. Então apertou mais, mas conseguimos viver. Aí foi. Aí, quando foi 10, 11, 12 anos eu já fui trabalhar a guardar ovelhas para a estrada de Pombal, guardando ovelhas e uma burra e 2 vacas. Só que eu dormia no palheiro Tinha junto que com dormir elas. junto com as É, ovelhas. eu tive um ano lá, nunca entrei na casa do patrão. Aí eu ia de manhã cedo, o meu patrão falava: "Ó, você tem que ir cedo, antes do sol nascer, porque as ovelhas não aguentam andar no calor por causa da lã."
Então eu tinha que ir cedinho e voltar só depois do sol se pôr. E tinha um lugar chamado Brejeiras, lá na estrada de Pombal, que era assim, o rio de inverno, era bem largo, né, de verão ele diminuía, ficava aquela erva fresquinha, então o meu patrão tinha lá um pedaço, onde eu levava lá para pastar. Isso durante um ano. Mas a minha mãe ia lá visitar eu falei: "Ah, mãe, vê se arruma serviço para mim numa loja, aqui eu fico aqui junto com as ovelhas, tal", até que ela arrumou o serviço para ir trabalhar nos Costas da Godim. Fui trabalhar lá na loja, trabalhei lá na coisa, aí beleza. Aí eu tinha umas botinas que a minha mãe tinha comprado com remendos, mas eu cheguei lá, tirei as botinas, fiquei descalço. Aí o meu patrão Hilário falou: "Ah, mas não pode ficar descalço". Falei: "Ah, mas essas botinas aqui é para mim ir na missa". Então ele foi e me deu uns sapatos velhos que tinha lá, que não vendia mais, porque ele vendia lá, roupas e saltados. Nossa, fiquei feliz da vida. Só que fiquei lá um ano, mas tinha um filho lá do patrão da mesma idade e nós brigava muito. Aí eu arrumei serviço no barracão, num tal de Lino Vitorino, pedi para ele: "Olha, eu estou querendo sair dos Costas". Mas porquê?" Isso o senhor tinha Porque isso o senhor tinha quantos anos? eu estava com 13 13 anos. anos. Aí ele falou: "Por que é que você quer sair de lá?" "Não, eu briguei com o filho do patrão Manel e agora eles lá ficam meio brabo comigo". Aí ele falou: "Não, podes vir para aqui que aqui não tem crianças", era eu. Aí eu fiquei lá e eu aprendi muito no barracão, na loja do Delino Antunes Vitorino. Aí depois de uns tempos ele veio embora para o Brasil, fechou a loja, aí fiquei desempregado. Aí eu fui trabalhar junto com um vendedor ambulante, um tal de Manel da Mata, ia em Pombal vender roupas lá no. Aí depois apareceu um tal de Zé Porfírio. Aí eu já estava com 16 anos, apareceu um Zé Porfírio lá, se ele não conhecia um rapaz, porque ele estava precisando. Aí eu falei: "Ah, é eu mesmo". Aí eu fui trabalhar para ele lá nos Pousos, Torres Novas. Aí trabalhei com ele nas vendas, nas feiras, aí eu aprendi muita coisa. Foi o momento que você mais aprendeu Aí com o aprendi patrão. a medir azeite, a medir vinho. Por exemplo, que nenhum litro de azeite pesa 910 gramas. Então nós ia comprar azeite, comprava azeite do sitiante, 912 gramas. Aí vendia para Lisboa por 910, ganhava 2 gramas. Aí eu aprendi muito com esse homem. Ia nas feiras, esperava terminando as feiras, naquele tempo ia muita gente vender, por exemplo, saco de feijão, saco de grão de bico. Só que quando chegava no fim ficava aquele meio saco, aquele, né? Aí então ele comprava aquilo tudo baratinho, porque a pessoa queria vender para ir embora. Sim. Então eu andava com uma galera, que era uma carroça grande, aí trazia aqueles, andava com bastante sacos, trazia aquilo tudo para os pousos. Aí nós aprendeu a fazer uva, passa de uva, punha nos tabuleiros, punha no sol e depois ficava tirando a passa de uva do engaço para mandar para Lisboa, para aquelas confeitarias e tal. Então eu aprendi Entendi. muito com esse com José esse Porfírio. patrão, Zé Porfírio. E depois dos 16, com 19, 20 anos, o senhor decidiu Aí migrar para depois o que eu ju Brasil. com Como foi essa decisão de atravessar o oceano, deixar sua família, deixar Portugal e atravessar para o Brasil? Então, aí o meu irmão mais velho já tinha vindo para cá, a minha mãe, estava só eu e meu irmão Raul. E eu estava lá porque eu tinha que ir à inspeção, e naquele tempo o Salazar não deixava a gente Inspe sair à tropa, Inspeção é que nem o tiro de guerra aqui do inspeção Brasil, por né? tiro de guerra. Hum. Então tinha que ir à inspeção. Então, se ficasse livre, tudo bem. Eu tive a sorte de ficar livre, porque tinha um patrão meu que era alferes e queria que eu ficasse livre para trabalhar na loja para ele. Aí eu fiquei livre, aí paguei a taxa militar de 600 escudos, aí fiquei livre para poder viajar.
Aí o meu patrão fala: "Puxa vida, livrei você da tropa, agora você vai embora?" Fazer o quê, né? Então a sua decisão de vir para o Brasil foi em busca de algo melhor, uma oportunidade melhor. É lógico, eu vim para cá porque acontece que um dia apareceu um homem lá que tinha vindo do Brasil, chegou lá no lugar que eu nasci, comprou um carrão e tal. Eu falei: "Mas esse homem veio do Brasil e ganhou dinheiro lá." Eu falei: "Mas então deve ser um país bom." Oh. Aí eu falei: "Então vou." Aí eu cheguei aí. Como foi despedir dos seus familiares, dos amigos, lá na hora de embarcar, pegar o navio para chegar no Brasil? Foi triste. Lá em Lisboa, no navio, a pessoa, quando eu estava nessa despedida, jogava aquelas serpentinas, aquelas fitas, e jogava-se os familiares ali no cais, e o navio começava, então dava aquele apito feio, ronco, aí quebrava aquelas fitas, aí era choro, Muito emocionante. muito Quem choro. que estava lá naquele momento da Já tá, despedida? era triste, foi triste. Inclusive a minha mulher, minha namorada estava lá, mais a família, não foi fácil, mas aí 17 dias no Norte King, naquele tempo, o navio demorou 17 dias. Para atravessar o oceano e chegar no Brasil, no Porto Santos. Quando chegámos em Santo, eu fui apalpar a terra, a ver se a terra estava quieta, porque o navio. Ficava balançando. Aí depois cheguei em Assis, tinha a casa Mercadante, o meu pai foi lá pedir para me arrumar serviço para mim. O salário era 3 contos. O homem, por muito insistir, falou: "Não, eu posso arrumar serviço, mas só pago meio salário." Eu falei: "Meu Deus do céu, trabalhar com meio salário, eu com 20 anos, e a namorada lá reclamando que eu ia largar dela e tal." Aí eu fui vender pão na rua de carrocinha, mas aí melhorou. Aí comecei a ganhar, aí levantava de madrugada, entregava pão aí em Assis, nesses por aí. Então, Você teve algum momento, quando estava no Brasil vendendo pão, que pensou em desistir e voltar para Portugal? não, não, porque eu comecei a ganhar bem. Ah. Eu comecei a ganhar 3 salários por mês de comissão, só que era tal padaria Prolar, e eles davam 25% de desconto para a gente vender o pão. Aí, depois de um ano, eles cortaram para 22. Aí eu fiquei muito bravo. "Não, se vocês não voltaram aos 25, não." Não. Aí daí uns tempos cortaram para 20. Aí eu falei, aí eu tinha 50 contos e tinha um turco que tinha uma padaria para vender por 100 contos. Eu falei para os meus irmãos: "Vamos largar aqui e vamos comprar a padaria." Mas a coisa... Não, vamos. Aí largámos a Prolar, comprámos a padaria. Aí eu, mais o meu irmão, o meu pai, demos em 4 carrinhos, aí nós tinha a freguesia, né, aí foi difícil, né, aí tivemos que fazer um forno novo, que aquela estava feia e tal. E aí começa o seu empreendedorismo no Brasil. Aí, Quais foram as maiores dificuldades de administrar um negócio junto com a família? não foi fácil não. Ca enquanto, eu, por exemplo, falei: "Olha, eu dou meus 50 contos e nós pede outros 50 contos emprestado. Quando nós puder, nós paga os 50 contos que pediu emprestado. Depois eu tiro os meus 50, aí nós fica sócio igual, porque eles entraram sem dinheiro nenhum." Aí começou a briga, aí começou o ruim, aí vai indo, até que foi um saindo, saindo, até. E que lições que o senhor leva para a vida desse empreendimento da padaria? Que lições o senhor leva para a sua vida dessa padaria? A padaria é um bom negócio, dá muito trabalho, mas dá lucro, porque um saco de 50 quilos de farinha dá 60 quilos de pão. E o que ela aumenta na água, no sal, e coisa, paga a despesa. Então é um bom negócio, só que é um trabalho pesado. Então, mas ganha dinheiro. Mas aí começámos a ver, não, então cada um segue o seu caminho. Aí foi quando eu pensei em acabámos com a padaria, acertámos tudo, aí eu comecei a comprei um Jeep. E quando o senhor comprou esse Jeep, foi a época que o senhor começou a vender, ia para São Paulo, comprava Né, mercadorias e eu vendia eu para cá? comprei esse Jeep, com tração nas 4 rodas, e tinha uns viajantes de Ourinhos que vinha até Assis e alugava táxi
para fazer as bibocas. As bibocas era Tarumã, Frutal do Campo, Maracaí, Cruzália. Só que dia de chuva, os taxistas não iam. Então tinha um tal de Zé Gago, falou, Diamantino, você tem o Jeep, você não quer fazer corrida com a gente? Falei, tudo bem, você me paga igual. Então segunda e terça eu carregava um viajante do Dias Martins, vendendo nessas bibocas, falava, que era Tarumã, Frutal e Maracaí, segunda e terça. Aí eu comecei a ver ele a vender as coisas aí. Falei, não, eu fui em São Paulo, comecei a comprar umas bijuterias primeiro. Aí um dia cheguei nas Pedrinhas para vender lá num bazar. Nossa, uma vergonha danada, mas sim, aí comecei a vender, aí começou o bolo. Aprendeu Aí a eu comecei a conversar, comprar, comprar. atender. Aí depois, nos tempos, eu falei para o viajante: olha, aí não dá mais para carregar vocês, que agora eu tenho que seguir a minha vida, né? Aí eu fiquei com o Jeep por uns tempos, vendi para um alemão lá de Cruzália, aí comprei Kombi. Aí a Kombi eu ia em São Paulo, comprava, me lutava essa Kombi e vendia por aí. Fui muita vez para São Paulo, levantava 3 horas da manhã, 8h30 estava na 25 de Março. Aí fazia compra, juntava lá numa garagem de um amigo meu que tinha lá um português. Aí 5, 6 horas da tarde vinha embora. Eu fiz isso aí 2 vezes por mês, mais de 15 anos. 15 anos. Depois que como começou a aumentar o movimento, aí eu não ia mais de comboio, eu ia de ônibus, fazia a compra e ela vinha despachada. Em paralelo a isso, o senhor tinha um comércio na cidade de Aí eu Assis. tinha a loja em Assis que a minha mulher cuidava. Ela ficava na loja e eu saía vender de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo eu ficava em casa. Sábado eu ficava ali trabalhando para a mulher cuidar das coisas dela. No domingo eu separava as compras que tinha vendido para na segunda-feira voltar de novo vender. Entregando. Eu entregava uma e já pedia outra. Esses 25 anos foi o melhor tempo da minha vida. Eu fazia o que gostava e ganhava dinheiro. Foi quando eu pensei em fazer o Onyx. Sobre a ideia, como surgiu a ideia de construir o primeiro hotel? Então, é que eu ia tanto em hotel, eu via que o hotel ele teria que ser um ramo bom. Aí eu fui e comecei a construir o hotel, só que chamei lá o Sr. João da Soenville fazer a fundação, mas deu zebra, achou água lá e deu um problema. Foi preciso vir um estaqueamento de Londrina, de tal de Solidex. A minha mulher ficou tão brava comigo porque eu estava louco, eu não tinha dinheiro para fazer o prédio e tal. Eu sei que o dinheiro que eu tinha no baldrame acabou. Hum. Acabou o dinheiro no baldrame. Aí eu vamos trabalhar. Trabalhei, consegui fazer o salão mais 2 andares, Tinha quantos apartamentos na época? com 26 apartamentos. 26 apartamentos. Foi o primeiro, foi o Onyx Hotel. É, o Onyx Hotel. Aí um belo dia veio o Júlio Vieira Dias, veio lá, o Augusto Vieira Dias veio falar para mim: ah, Martim, você é louco fazer um hotel aqui, você tinha que fazer em frente à estação de Sorocabana, naquele tempo o trem funcionava, porque o cara descia do trem e já ia para o hotel. Eu falei, não, eu vou fazer um hotel para quem tem carro. Aí foi indo, depois de um tempo fiz os 4 andares. Aí estava numa situação boa, vem o Collor, me prende 400 mil. Eu fiquei muito, muito nervoso com o Collor, prendeu 400 mil. Aí, quando a Zélia Cardoso, que era ministra das Finanças, começou a soltar e pagava 25% de juro, 400 mil dava 100 mil de juro por mês. Aí eu falei, não vai pegar. Aí foi começar, falei, vou comprar ferro e tijolo e vou construir outro hotel em frente com o Sim, HD. com o HD É, Plaza. mas não, eu vou. Aí eu comecei os 400 mil, juro, foi tudo, mas o prédio ficou lá. Já estava a estrutura completa Já do prédio. estava construindo o prédio, estava no esqueleto. Mas aí eu também já não estava devendo dinheiro e estava continuando viajando. Aí foi quando consegui. Em 1999, aí inaugurei o HD.
hoje com 4 hotéis, o que o senhor sente ao olhar os 4 hotéis que você construiu na cidade de Assis? Eu fico muito feliz, primeiro em ver você e os minhas filhas, netos, cuidando daquilo que eu construí. Para mim, o meu prazer é ver a vida, com vida, continuando. Isso para mim é o melhor prazer. Graças a Deus eu vejo aquilo, coisa, porque se tivesse parado era ruim, mas assim eu fico feliz. Perfeito. Indo um pouco para o lado da família, como você conheceu a Hermínia, a vovó Hermínia, e como foi o início da vida aos 2? Teve um lance muito engraçado que vocês casaram por procuração, como que foi isso? Então, a menina eu conheci ela apanhando azeitona, e Isso eu em Portugal. em Portugal, no estação de Paial. O patrão dela, que era o João Bernardo, tinha uma fazenda lá um pedaço de terra se chama fazenda. Então ela estava a apanhar azeitona e encostado tinha a terra do meu patrão. Aí eu fui lá com a carroça para pegar a azeitona que os outros empregados do meu patrão estavam apanhando, mas eu estava com um relógio de pulso que a minha mãe tinha comprado, um relógio para a cara. Aí ela e as colegas tinham umas 3 mulheres: "Ah, eu também vou comprar um relógio de pulso para apanhar azeitona", começou aquela a mexer comigo. Sim. Eu falei: "Ué?". Aí depois, de tarde, eu entreguei a carroça para um colega meu patrão, e falei: "Ó, você leva a carroça com a azeitona que eu vou". Aí eu fui acompanhando a Hermínia, que vinha. Isso foi na história de namoro. Primeiro dia que eu encontrei com ela. Aí eu fui com ela até as Moreiras. A primeira conversa que eu tive com ela estava com chinelo, tinha arrebentado a correia de chinelo e estava com o pé descalço e outro pé calçado. Eu falei se ela tinha mais dor de um pé do que de outro. Aí aquela conversa, vim com ela até as Moreiras. Quando cheguei às Moreiras, o Luís, irmão dela, tinha falando para a mãe: "Ah, a Hermina vem vindo com chaleiro", porque eu, como era cá lá era de Leiria, chamava de chaleiro. Chaleiro é que nem aqui o caipira. Então, cheguei lá, a minha sogra já bateu nela, na minha frente. Foi triste. Mas o senhor conseguiu trazê-la para o Brasil. Eu Aí eu fiquei lá. Então, eu tive um namoro de 4 anos perturbado. Nunca entrei na casa da minha sogra em solteiro. Ela não aceitava eu de jeito nenhum. Porque lá Portugal tem assim um giro. O lisboeta é alfacinha, o do Porto é tripeiro. Agora o de Leiria é chaleiro. Chaleiro é caipira, porque o Lisboa é que nem São Paulo, né. Então eu, como chaleiro, não podia namorar ela, que era muito Sim. caipira. Muito bacana. E viemos morar em Assis, que nós também somos, Agora lá eu caipiras. várias vezes eu ia lá para namorar com ela, meio fugido lá, ela vinha falar comigo às fugidas, foi sempre meio conturbado. Então o dia de chuva eu ia de bicicleta e tinha um vizinho dela que guardava a bicicleta lá, porque a minha sogra não deixava entrar lá. Não foi fácil Eu não, imagino. mas a gente Mas ela veio para o Brasil junto com você, ela teve a veio coragem também de sair do país de natal dela e ir atrás do homem da vida dela. Então, aí depois eu, casei por procuração. Mandei uma procuração para o irmão dela, representando eu, e ele foi na igreja, fez coisa, pôs a aliança na bandeja, ficou a minha aliança lá. Aí depois que comecei a fazer os documentos, porque naquele tempo o Salazar não deixava sair assim moça solteira para fora. O Então, presidente, o o presidente presidente era não primeiro-ministro deixava. em Portugal, né? Aí depois de casada, pô, daí depois de 4 meses de casado, ela veio para o Brasil. Eu vi a minha mulher 4 meses depois de casado, e não fui ao meu casamento. Com toda essa trajetória, com todas as dificuldades vividas, o que você sente ao ver sua família, filhas, netos e um bisneto agora recém-chegado? Não, eu sinto muito feliz. Primeiro, saúde, e segundo, turma em união, todo mundo se dá bem, todo mundo lutando.
já tenho os 2 outros netos, já um formado, outro vai se formar agora, e estou muito feliz. Graças a Deus, uma situação para mim muito bem. Agora hoje eu quero é ficar lá no sítio da família da mulher pescando. O que você gostaria que as próximas gerações da família aprendessem com a sua história? É, trabalho, honestidade e família. O que significa sucesso para você depois de tantos anos de trabalhos e conquistas? É gostoso vencer, você tem um ideal e conseguiu vencer, é muito gostoso, é muito legal. O que significa felicidade na sua visão? Não, felicidade assim, saúde em primeiro lugar, amizade, não querer para os outros o que não quer para nós, Isso é felicidade. isso é felicidade. Quando você olha para trás, qual o momento mais emocionante da sua vida? É emocionante, sei, a gente passei por vários tropeços, um dia trombei uma Kombi perto da rancharia, mas sobrevivi. Se você pudesse dar um conselho para os seus bisnetos futuro, quando tiver 20 anos, qual conselho você daria? Olha, eu não sei, tem pessoa que estuda, o estudo é bom, mas para mim o comércio ainda é melhor. O comércio, se você for um bom vendedor, você ganha dinheiro. Tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para a cidade de Assis e todos que inspiraram na sua história? Ah, sei lá, Assis é uma cidade que eu gostei, agradeço a todo mundo que não tenho queixa de ninguém. Agora, o que eu queria é progresso, Progresso. eu queria progresso. É bom ter movimento, movimento. Você vai ali na Alexandria, você vê aquela GI, é bonito você ver ali aquele movimento. Eu passo lá, que ele tem lá mais de 20 carros, funcionário que vai trabalhar. Para mim é Então, a mensagem para Assis é progresso. 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 E vamos encerrar aqui uma história muito bonita, com muito amor, muita dedicação, muito trabalho. Foi um prazer receber o senhor aqui, uma honra poder estar aqui com você nesse dia. Uma pessoa que eu admiro muito, de Ah, coração. obrigado, obrigado. Eu também admiro muito você. Que você continue no que está, para mim está ótimo. Continua do jeito que você é. Continua, que o caminho está certo. Muito obrigado, gente. Esse foi o Decidir Ser Eu, primeira entrevista, uma honra estar aqui com o Diamantino Mafra Cismero, que foi é o meu avô, uma pessoa muito honrada que a gente admira muito. Muito obrigado.